Meus amigos, como vão? Boa noite, hoje, muito bom a gente estar aqui novamente. E eu queria que vocês atinassem para o seguinte, lá pelos idos da aula 35, 38, nós já estávamos falando e voltamos várias vezes a falar sobre a vida sensível. Então nós falamos sobre a vida, sobre a evolução, sobre o hábito, as vantagens e os perigos. E na vida sensível especificamente, nós falamos sobre a sensação, a percepção, a imaginação. Sobre a imaginação, nós falamos de associação de ideias, sobre o devaneio, o sono, o sonho. Falamos sobre a memória, também sobre o dinamismo sensível. E nesse momento que falamos sobre o dinamismo sensível, nós falamos sobre o instinto, as inclinações, prazer e dor, emoção e sentimentos, e falamos sobre as paixões. E hoje falaremos sobre coisas que já vimos, acrescentando algumas nuances. Não tem nada aqui de novo, completamente novo, não é novidade 100%, mas a gente vai acrescentar algumas nuances. Então, qualquer dúvida aqui, é só dar uma olhadinha nas aulas anteriores, que se foi bem visto, tranquilo, se não, é só dar uma verificada. Mas desde a aula número 30, a gente já está falando sobre o que vamos falar hoje. Falaremos sobre a vida intelectual. Extremamente importante para nós, porque é o nosso diferencial. Da vida sensível, que nós já falamos bastante, à vida intelectual não existe simples continuidade. A atividade sensível é limitada ao presente sensível e imediato e é desprovida desta universalidade que define a inteligência racional do homem e faz com que as atividades sensíveis se completem num clima racional que as modifica profundamente. É agora essa atividade racional que temos que estudar nas suas operações cognitivas e nos movimentos que inspira e governa. Então, por favor, o máximo de atenção. Falaremos sobre o conhecimento intelectual. O pensamento ultrapassa o conhecimento intelectual, mas é pelas operações de pensamento, concepção, juízo e raciocínio que se caracteriza melhor a atividade cognitiva do espírito. É então em torno destas noções que temos de ordenar nosso estudo do conhecimento intelectual e da sua função mais geral. Qual que é a sua função mais geral? É algo fundamental para nós, é a atenção, que a gente está sempre voltando a falar. Então vamos recordar a natureza da atenção, a definição. Se não foi assimilado legal lá atrás, agora é a hora. As diversas manifestações de nossa vida psicológica manifestam duas formas diferentes: a forma distraída e a forma atentiva. Na primeira, os nossos estados interiores e os acontecimentos exteriores se sucedem sem que lhes apliquemos ativamente o nosso espírito. Na segunda, concentramos neles nossas faculdades de conhecimento. Então, nós já definimos lá atrás, voltamos a definir então a atenção como a concentração da consciência sobre seu objeto. E nós temos a atenção e reflexão. Temos que separar bem, distinguir bem, porque às vezes é importante.
A atenção pode aplicar-se tanto à nossa vida psicológica quanto aos objetos exteriores. É a observação ativa dos objetos exteriores que se reserva geralmente o nome de atenção, enquanto que a observação ativa dos estados interiores se chama reflexão, é o espelho, né? Tudo que se segue se aplicará a um tempo à observação subjetiva e à observação objetiva. Então a gente pergunta, quais são as formas da atenção? A atenção se manifesta de formas muito diversas, muito diversificadas, conforme seja encarada do ponto de vista de seu mecanismo. Distinguimos então a atenção espontânea e a atenção voluntária, ou do ponto de vista das funções psicológicas nas quais ela se encontre. Distinguimos aí, neste caso, a atenção intelectual, a atenção afetiva e por aí vai. Então vamos começar falando da atenção espontânea. O que é? É aquela que se impõe por si mesma ao sujeito. Ela não é fruto de nenhum ato de vontade. Pelo contrário, é o resultado passivo das preocupações dominantes do momento. É também chamado de vigilância, atualmente, por alguns intelectuais. E surge pelo interesse momentâneo que desperta este ou aquele som, ato, fato, pensamento, sentimento que tem importância por si mesmo ou que ameaça a pessoa. E temos a atenção voluntária. Essa é aquela que resulta de uma concentração ativa e deliberada das faculdades de conhecimento num objeto, seja interior, seja exterior. Sobre a atenção afetiva e atenção intelectual, vamos colocar que a atenção afetiva exerce um papel considerável nos emotivos, apaixonados e nervosos. Ela se aplica aos sentimentos e às emoções de uma maneira por vezes obsessiva. Sob sua forma voluntária, consiste num esforço vigoroso para disciplinar a sensibilidade. E a atenção intelectual, ela é, sob sua forma espontânea, a curiosidade natural dos problemas intelectuais. E sob sua forma voluntária, é o que se chama contemplação, ou seja, é a fixação do espírito num objeto de pensamento, com um esforço firme para eliminar as distrações e as preocupações estranhas ao objeto contemplado. É interessante que a gente percebe que muitas pessoas têm uma extrema dificuldade com isso, porque realmente a gente percebe pela definição aqui que envolve uma série de fatores. E quais são os efeitos da atenção? A atenção tem efeitos fisiológicos e efeitos psicológicos. Com relação aos efeitos psicológicos, inicialmente a atenção ativa a circulação, principalmente nos centros cerebrais, relaxando-a na periferia. Nós já avaliamos isso para perceber a capacidade de iniciativa ou de reação de alguém através da cor da pele, baseado nesse princípio.
E, num segundo momento, relaxa o ritmo respiratório. Num terceiro momento, produz fenômenos motores, adaptação dos órgãos dos sentidos, convergência e acomodação dos olhos, contração da fronte, mais uma série de coisas. Há, inclusive, a paralisação dos movimentos do corpo. Isso é fundamental para nós termos esse conhecimento para a parte de defesa pessoal. E com relação aos efeitos psicológicos, nós temos primeiro uma retração do campo de consciência. Na atenção, somente conta o objeto considerado. Ele absorve unicamente para si, quando a atenção é verdadeiramente grande, toda a consciência, que se esvazia momentaneamente de qualquer outro conteúdo. Multiplicação dos atos perceptivos. E podemos acrescentar que a atenção normal não é um ato absolutamente contínuo. Ele compõe-se, ao contrário, de uma série de observações ativas e de reflexões simultâneas. Então, mesmo essa sequência que eu coloquei, ela não ocorre exatamente nessa ordem. É um conjunto de coisas. Ela se renova continuamente e se desenvolve segundo um ritmo de tensão e afrouxamento sucessivos. Então, para que nós possamos executar as observações ativas e as reflexões necessárias sobre a aula de hoje e amenizar o ritmo de tensão, paramos por aqui para que vocês possam passar para a fase contemplativa. Parece brincadeira, Isabela, mas tem muita coisinha extremamente importante aí que nós já vimos, claro, né? Mas avaliar num nível de profundidade maior é muito gostoso. Faz cócegas, arrepia, não faz, não? Contemplada a sua aula hoje. É verdade. Passou rapidinho hoje. A impressão minha? Então, eu pensei até na gente ampliar, que eu estou com uma vontade enorme de chegar à vontade. Por vontade, né? Porque nós já vimos potenciato, então já é possível falar sobre a vontade. Já vimos a vida sensível, parte da vida intelectual, aspectos lógicos, cosmologia, uma série de coisas. Mas, de verdade, eu acho que tem tanta informação extremamente útil nesse pouquinho que nós vimos hoje. Eu, sinceramente, eu vou escrever de novo e olhar cada palavra, cada parágrafo, cada frase. Talvez até pare, de repente, para rever uns termos. Né, Tiago? É degustar. Muito bom. Meus amigos, vida longa e próspera a todos vocês. Paciência e perseverança. Pessoal, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.